Fala pessoal, estamos aqui diretamente da Tech Trends 2024. Eu estou aqui com o Carlos da Microsoft. Ele é diretor da área de soluções para governo. Carlos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite. Estar aqui participando não só do evento, né, do Tech Trends, que um sucesso nessa primeira edição, mas também por estar aqui, poder bater esse papo com você e com todo o público assistindo aqui o podcast junto com a Prodan. É um trabalho brilhante que a Prodan vem realizando, e ter esse canal de comunicação é fantástico, também como meio de trazer ideias, novidades, enfim. Muito obrigado. Carlos, é um prazer ter você aqui comigo. E você hoje palestrou, falou sobre plataformas digitais do governo e o uso da inteligência artificial. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Claro. Eline, você sabe que esse é um tema hoje do momento, né? E ele se dá por alguns aspectos bem interessantes. Hoje, não há quem não tenha um celular. Né? Pode ser com maior capacidade de processamento, mais novo, mais antigo, melhor, mais, enfim, seja qual for os recursos. Mas também, junto com essa nova tecnologia, vem todas as inovações vêm por meio dela também. Então, as redes sociais, por exemplo, a própria internet, a forma como a gente utiliza para buscar e consultar informação, uma dúvida, usar como buscador de algum tipo de informação, tem o conhecimento ali na palma da mão. Mas agora, recentemente, a inteligência artificial, ela chegou de uma forma explosiva ao mesmo tempo e para o mundo inteiro. Sim. Só para você ter uma ideia, eu falei de 4 tecnologias aqui. O celular, ou smartphone, no caso. Falei das redes sociais, da internet e das redes sociais. O celular levou 15 anos para alcançar uma marca de 200 milhões de usuários no mundo inteiro. Desculpa, 100 milhões de usuários, perdão. A internet, ela levou cerca de 8 anos. As redes sociais levaram cerca de 5 anos para atingir a marca de 100 milhões. E a AI, ou mais conhecido como ChatGPT também, popularmente, uma das facetas ali do AI, atingiu essa marca em menos de 3 meses. Nossa. Então, assim, foi uma explosão. Então, não tem como fugir do tema. Hoje a gente tem todo mundo querendo saber, querendo conhecer, saber dos desafios, como eu uso, né, onde moro, o que come, né? Enfim. Então, assim, as dúvidas vêm de forma mais variadas, mas vêm ao mesmo tempo. Desde os gestores dentro da administração pública dos governos, como o caso dos municípios, governos estaduais, governo federal, enfim, até o próprio cidadão. Né? Todo mundo hoje, de certa forma, já ouviu, quem não usa, já ouviu falar de um ChatGPT, né? Já ouviu notícias sobre o uso de inteligência artificial, então é o tema do momento. Né? Então, há muitas perguntas nesse sentido e que o pessoal vem trazendo, principalmente para uma empresa como a Microsoft, que ela é referência nesse setor e ela é responsável por trazer as tecnologias para tirar dúvidas, para saber como que é, como funciona. Enfim, é um momento único que a gente está vivendo. Carlos, e aí já que temos muitas dúvidas, eu tenho uma e acredito que as pessoas que estão nos assistindo também. Existe um medo das pessoas, eu acho que deve chegar em você e perguntar isso. Tá, mas e aí? Eu vou perder meu emprego? Então, vão colocar inteligência artificial nas escolas, vão tirar os professores, as pessoas vão perder o emprego. Isso é real, existe essa dúvida, mas não é uma realidade, certo? Essa é uma boa pergunta, Aline, porque, na verdade, toda essa nova capacidade tecnológica, ela traz uma série de novas oportunidades, inclusive de, como eu posso dizer, questionarmos a forma como nós fazemos as coisas hoje no dia a dia. Você falou dos professores, por exemplo, e aqui uma história interessante, né? E eu acho que é vivido pela maior parte hoje dos estudantes, seja da rede particular, da rede, né, da rede pública de ensino, até do primário, do ensino secundário, do ensino superior, eles já vivem o uso dessas tecnologias. Aliás, não só da AI, já usam o celular, o computador em casa para fazer as buscas na internet para a realização dos trabalhos. E hoje em dia, por exemplo, nesse caso, os professores estão sendo desafiados. Por quê? Ele vai lá, ele tem uma lição de casa, um trabalho, uma pesquisa para um grupo, um método conhecido, né? Vai lá, junta lá um grupo de 3 ou 4 amigos, solta um tema e daria 2, 3 dias ou uma semana entrega o resultado daquele trabalho. É óbvio que os alunos, hoje em dia, vão usar esse tipo de tecnologia que está acessível para gerar uma resposta em questão de horas. Então a pergunta não é quem vai fazer uma parte do trabalho. Não, é só quem vai fazer a pesquisa e vai colocar ali no documento para entregar para o professor no dia seguinte. Então, o desafio está um pouco nisso, em entender como o professor, por exemplo, pode, sabendo desse tipo de tecnologia, de ferramenta, estimular o aluno para que ele, sim, ao invés de evitar usar, use para trazer esse conhecimento e trazer para a sala de aula e para discussão.
Perceba que a gente está mudando a forma como a gente realiza as nossas atividades, integrando esse tipo de tecnologia no nosso dia a dia. Agora, se nós insistimos no método convencional, a forma como a gente realiza o nosso trabalho sem o uso das tecnologias, nós vamos ficar para trás, vamos ficar defasados, naturalmente. E aí vamos ter a capacidade de sermos, como posso dizer, atrativos, seja para qualquer audiência, seja do ponto de vista dos professores com relação aos seus alunos. O aluno vai chegar, puxa, que aula chata, esse professor, só dá tema, parece que não avança e desestimula. E naturalmente esse professor vai ficar defasado e vai gerar algum tipo de crítica, enfim. Ou até mesmo no nosso ambiente de trabalho. Então, poxa, eu preciso montar uma peça para entregar um relatório para uma reunião que eu vou ter na próxima semana. Eu posso usar essa capacidade para trazer conhecimento, melhorar a forma estruturada da informação, trazer novas ideias para enriquecer esse meu relatório, essa pauta da minha agenda. Então, isso vai trazer um momento de produtividade. E essa produtividade, historicamente, a gente pode ver que isso também se reflete no aspecto econômico. A economia cresce com isso, inclusive a geração de empregos. Então, o medo que você tem hoje não é se eu vou perder o emprego, mas qual será o meu emprego no futuro usando essas novas tecnologias? Essa é a reflexão que a gente chama hoje por debate, né? Porque, de fato, algumas profissões ao longo dos anos, elas deixam de existir, né? Exato. Isso, a gente hoje vive, talvez, uma coisa de uma forma mais rápida, mas já aconteceu, né? De uns tempos para cá, você pegar, sei lá, telefonista, Exato. E, sei lá, outras profissões que deixaram de existir. Exato. E também vai acontecer daqui para frente. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é não ignorar essa nova tecnologia, porque se você ignora, você acaba ficando defasado, né? Exatamente. E você citou dois casos, por exemplo, o telefonista. Antigamente todas as empresas contratavam seus telefonistas, tinham lá, que distribuía as ligações. Veio a tecnologia e simplesmente substituiu. Mas o que aconteceu com a telefonista? Ela foi para outra função, né? Deixou de existir aquela função, mas a necessidade do trabalho ela não deixou de existir. Ela continuou e foi até inclusive ampliada. O que a gente vê historicamente nas revoluções tecnológicas, aliás, desde a Revolução Industrial, é que a demanda por novos empregos ela não cai, ela só aumentou. Porque você cria novas oportunidades. Vou citar um caso para você, por exemplo, para que a gente possa refletir, do ponto de vista econômico também. Antigamente, você quando queria comprar algo, tinha que ir numa loja física. Hoje em dia, praticamente ninguém mais, ou muito pouco vai. Você só vai quando está de passagem, ou quer conhecer, ter experiência em determinado tipo de produto, mas até ali na frente do vendedor, você faz a consulta e ele te ajuda. Olha, o site tal está mais barato, eu consigo aquele desconto. Então, perceba que a mecânica mudou. Então, criam-se novos mecanismos. Mas nem por isso o comércio deixou de faturar. Muito pelo contrário, ele só migrou para uma outra modalidade e ampliou. Hoje o e-commerce, por exemplo, é uma das principais motores da geração de novas fontes de trabalho e também de uma economia mais pujante de um país. Um país que tem uma economia de um e-commerce ativo é um país que, por exemplo, um estado, uma região, seja lá qual for, o método ou a região, que está mais desenvolvida. Então, quanto mais você usa a tecnologia e abraça a tecnologia, mais você avança na sociedade como um todo nesse sentido. E o último ponto aqui, só para pegar um exemplo, que a gente está vivenciando. Nos últimos anos, 20, 30 anos, tivemos a chegada dos call centers, que expandiram, se espalharam pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. E hoje em dia, está fácil entender que o call center não é mais o futuro. Né? Nada contra o pessoal que trabalha nos call centers, por favor, mas é uma realidade. Então hoje a gente tem uso de novas tecnologias substituindo essa relação de interação. A própria inteligência artificial. Exato, substituindo essa questão. E de novo, criam-se com isso novas oportunidades. Hoje há um gap de profissionais que precisam saber conhecer a inteligência artificial para poder atuar e operar isso no dia a dia muito grande. Então hoje sai na frente quem usa essas tecnologias e aprende a dominá-las. E aí, eu tenho uma última pergunta para você, Carlos, que aí referente a governos, né? Quando a gente fala de novas tecnologias, inteligência artificial, e a questão da segurança, porque eu acho que isso também é um medo das pessoas, né? Por conta dos seus dados estarem ali, dados do governo, enfim. Exato. Aliás, dados dos governos que na verdade são dados do cidadão. Exato, nossos dados. Eu costumo dizer que assim, muita gente se preocupa muito com a questão
da privacidade e da proteção de ataques cibernéticos das empresas privadas. A gente ouve isso na mídia, que houve um vazamento de dados de uma empresa A, B ou C, mas onde está a maior criticidade está com os governos, porque eles têm mais informações sobre os indivíduos do que uma empresa A ou B. Mesmo bancos têm uma visão, uma informação importante, que é um lugar onde você se sente segura de ter essas informações ali, as informações financeiras. Isso é uma perspectiva, ele tem só uma perspectiva da relação que você tem com essa entidade. O governo ele tem uma relação multilateral, muito mais ampla, ele sabe onde você mora, né, faixa de renda, de acordo com o IPTU e com o local onde você mora, sabe mais ou menos quantos metros quadrados é o seu apartamento, ou sua casa. Então é muita informação que, obviamente, cruzando 2 ou 3 dados ali, você chega numa análise muito mais precisa, quase 360 de quem é o indivíduo. E essa é uma questão muito importante que os governos têm que se preocupar. Primeiramente, se proteger nesse sentido, sobre o uso das informações, que não é só adotar uma nova tecnologia, mas se proteger dos ataques que vêm. Hoje, boa parte dos ataques cibernéticos, as principais, digamos, vítimas, são as cidades, globalmente falando, mais do que as empresas privadas. Então, quando a gente olha isso numa perspectiva mais ampla. Mas é claro, os governos também precisam se preocupar em definir regras sobre quem pode ter acesso àquela informação. Bom, não é porque eu trabalho em determinada secretaria de governo que eu posso ter acesso a todos os dados do Carlos ou da Aline. Eu preciso ter uma regra que diz assim, que tipo de informação você pode ter, até que ponto você pode ter, e até respeitando aspectos de regulação como a LGPD, como que o cidadão tem o controle de que aquela informação está sendo utilizada com o máximo de transparência. Então, sim, ele é um ponto muito importante. E aí a inteligência artificial também é um ponto importante para a gente aproveitar esse bate-papo para a gente desmistificar. Ela pode trabalhar de acordo com a quantidade de informações que você disponibiliza para ela. Então, muitas vezes a gente pensa, mas eu vou no ChatGPT, faço perguntas e me responde tudo sobre tudo. Na verdade, o que ele está fazendo ali é buscar informações que estão disponíveis na internet, não as informações que estão disponíveis dentro de uma base de dados de uma secretaria de governo, por exemplo, uma secretaria A ou B, saúde, educação. Então, essa tecnologia ela só pode, digamos, ser executada, né, dentro de um contexto de dados que o governo dá permissão. Então, você, de novo, precisa garantir que aquela tecnologia vai ter acesso a um volume de dados que seja devidamente controlado. Então, sim, políticas claras, ter mecanismos de controle, saber quem tem acesso à informação de acordo com a necessidade, é uma preocupação que os governos precisam ter para o bom uso das tecnologias e para que a gente possa se beneficiar também com o uso das tecnologias, das informações que são super sensíveis, que no final das contas são nossos dados. Nossas informações. Exato. Carlos, muito obrigada por bater esse papo comigo aqui na Tech Trends. Também queria agradecer a GoToNext. Estamos aqui num estúdio em cima do caminhão, uma feira de tecnologia e a GoToNext inovando como sempre. Muito obrigada, Carlos. Obrigado a você, Helena. Quer deixar algum recado final para o pessoal que está nos assistindo? Bom, acho que o último recado que vale a pena. Primeiro, uma mensagem dentro daquilo que a gente já conversou, né? Não ignore a tecnologia, vá para cima, conheça, não se importem ainda, porque está chegando agora nesse momento, então está todo mundo quase no mesmo patamar. O máximo que alguém pode ter de diferença de um para o outro são questões de meses de conhecimento e não de anos. Então esse é o momento de se investir em buscar esse conhecimento. A Microsoft é uma empresa que tem uma preocupação muito grande do uso responsável de AI, da questão de privacidade, da questão da inclusão e de diversas outras pautas que são super importantes. Vale a pena usar o site da Microsoft para conhecer um pouco sobre isso, também não só o que ela faz, mas também como ela se posiciona e como está essa evolução do uso dessas novas tecnologias. Então convido a conhecer o site da Microsoft aqui no Brasil e conhecer um pouco mais sobre as informações que estão disponíveis, não só de produtos, mas de como esses produtos estão sendo usados, inclusive no âmbito de governos. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada.